Boa noite com a última live da semana OAB. Sejam todos muito bem-vindos. E a semana OAB foi uma semana que o time Supremo preparou para te dar dicas gratuitas para sua prova de domingo, a primeira fase do 33º exame da OAB. Eu sou a Carol Carlos e agora nós faremos uma revisão gratuita de direito civil, direito ambiental, filosofia e também direitos humanos. Enquanto eu fixo aqui nos comentários o tema da nossa live, eu vou pedir para vocês mandarem essa live aqui no aviãozinho para os amigos, para que todo mundo que for fazer a prova da OAB no domingo tenha acesso a esse conteúdo gratuito, mais um conteúdo gratuito que o time Supremo preparou com muito carinho para vocês. Vou colocar aqui então semana OAB. Semana OAB. Boa noite, Paulo, Bruna, João. Professor Paulo Márcio está aqui com a gente, esteve em live com a gente ontem também. Para quem não assistiu às lives anteriores, fiquem tranquilos, estão todas salvas aqui no nosso IGTV e também no nosso canal no YouTube. Oi, Carol, oi, Pati. Vou convidar aqui os professores dessa nossa live. Vou chamar aqui então a professora Reivane para começar com a gente com Direito Civil. Vou convidá-la aqui. E pessoal, enquanto convido a Reivane, sobre o OHH. O OHH ainda está no nosso site, disponível para matrículas. Então, quem ainda não se inscreveu, corre, porque vai ser um evento muito legal amanhã. Inclusive, já temos aulas gravadas. Para quem já fez a matrícula, já consegue assistir aí antes do evento ao vivo para ter essa preparação antes do nosso evento. E publicamos hoje no nosso blog um guia completo com várias dicas para essa véspera de prova e também para o dia da prova. Recomendo muito que vocês acessem, tá bem legal, tá bom? Vou chamar aqui a professora Reivane. Solicitação enviada. Reivane, olha se o convite está chegando para você aí. Se não estiver chegando, pode tentar solicitar que eu te aceito aqui, tá bom? Vou chamar aqui também o professor Romeu Tomé, que vai falar para a gente de direito ambiental. Depois teremos Bernardo com filosofia e Elisa com direitos humanos. Oi, Liliane. Oi, Bruna. Reivane já está aqui com a gente. Olá, Carol! Prontinho. Tudo bem, Reivane? Eu tô bem, e você? Um pouco agitada Tudo nessa ótimo. reta final, véspera de prova, semana antecedendo o casamento de filho, então eu tô naquela loucura, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Eu já tô acostumada a viver nessa loucura, né, Na querida? correria. Isso. Oi, Romeu, beleza? Como é que tá? Boa noite, Carol, professora Reivane, Olá, Tudo Romeu, jóia. tudo bem? tudo jóia. Bom, então a Reivane falou, né? Semana de correria total, reta final da OAB. Então hoje a gente encerra a semana OAB com essas feras do time. E a Reivane vai começar falando pra gente as dicas de direito civil que ela separou para esse último dia da semana OAB. Lembrando que as dicas da semana OAB são totalmente diferentes das dicas do OHH. Então quem se inscreveu pode ficar super tranquilo, porque vocês verão temas diferentes no nosso evento. Não é isso, Reivane? É isso, Carol. Na verdade, a ansiedade é muito grande para querer falar muita coisa, porque quanto mais dicas, maior mesmo preciosas, algumas dicas certeiras que, lamentavelmente, nós não conseguimos abordar nas nossas aulas, nos nossos exercícios, e nem abordaremos amanhã no super evento de véspera hora H, mas que bom que eu estou tendo essa oportunidade, né? E eu gostaria, sim, de chamar a atenção dos nossos alunos, dos nossos amigos, dos OABeiros guerreiros, para alguns aspectos que sempre são cobrados
estatisticamente, são matérias que sempre caem, e com detalhe, lembrando que nesta primeira fase do certame, todo o conteúdo teórico ele é convertido em situações hipotéticas. Então, sempre e quase sempre tem sido assim, e não acredito que vá ser diferente, o examinador ele cria uma situação concreta, hipotética, e pede aos alunos que respondam com base naquela informação. Então, é muito importante que os alunos prestem atenção nas informações, no enunciado da questão, porque é ele que vai nos direcionar para a resposta. Então, isso é a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção de todos. E me veio à mente, dizem que é intuição, dizem que é a voz de Deus, que tem um tema que sempre cai e já em alguns exames que não tem sido cobrado, o que aumenta a chance de ser, que é com respeito aos defeitos do negócio jurídico. Defeitos do negócio jurídico que vão comprometer o plano da validade. Embora as pessoas tenham a liberdade de negociar, de celebrar contratos, nem sempre aquilo que elas negociam, nem sempre os contratos que celebram são válidos. Exatamente em razão e virtude de apresentarem aqueles defeitos que os doutrinadores dividiram em duas categorias. Uma primeira, dos vícios de consentimento, que são aqueles que repercutem na manifestação de vontade de quem negociou, e os chamados vícios sociais numa segunda categoria. Então, é muito importante que, mediante a apreciação de uma situação hipotética, os nossos OABeiros saibam identificar qual defeito que uma negociação relatada pode apresentar. Porque quais são os defeitos do negócio jurídico? Erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão, como vícios de consentimento, e a fraude contra credores e simulação, como vícios sociais. Estes defeitos que nós consideramos como vícios de consentimento, como eu disse e insisto, são aqueles que repercutem na vontade de quem negociou, fazendo com que essa vontade, ora, não fosse esclarecida, ora, não fosse livre, ora, não fosse ponderada como deveria ser. Às vezes, a pessoa comete um equívoco, tem uma falsa percepção da realidade que acaba levando a negociar o que ela jamais negociaria se conhecesse a situação verdadeira. Isso é erro. O dolo nada mais é do que o erro provocado, o erro induzido pela conduta maliciosa de alguém, exatamente com essa intenção deliberada de enganar. É como se no erro eu me equivoquei sozinha, eu caí de boba. E no dolo me enganaram para que eu negociasse. E tanto o erro quanto o dolo tornam a negociação defeituosa e passível de anulação, porque a vontade de quem negociou não foi esclarecida como deveria ser. Diferente do que acontece com a coação, que faz com que a vontade de negociar não tivesse sido livre como deveria ser. Ou seja, a pessoa só negociou porque ela foi ameaçada, porque ela teve um justo receio de vir a ser molestada, né? Ou na sua pessoa, ou nos seus bens, ou na sua família. E essa coação que gera a anulabilidade do negócio, porque o torna defeituoso, é a coação moral. A coação moral é aquela que atua no psicológico da pessoa. Porque se alguém violentamente
pegar a minha mão para colocar as minhas digitais no contrato, essa é uma coação física. E quanto à coação física, não há manifestação de vontade. A minha digital foi colocada ali involuntariamente. Então, eu não contratei. Agora, quando me ameaçam de morte, e eu, para não morrer, porque estou com medo, vou... Revane, tá conseguindo me escutar? Opa, não sei se caiu, não sei. Não, agora eu tô te ouvindo. É Ah, só o áudio que tinha cortado, mas agora eu voltei a te ouvir. então, é essa coação moral que gera anulabilidade do negócio. Muito cuidado, muita atenção na sua prova. Se o seu examinador te contar que Tonhão foi ameaçado de morte, e isso fez com que ele celebrasse um contrato que ele não gostaria de celebrar, o contrato que ele celebrou é um contrato anulável. Agora, se a coação for física, por agir no corpo da pessoa que negociou, fazendo com que a conduta fosse involuntária, sem vontade, então o negócio será inexistente. Tá certo? Além do erro, do dolo, da coação, nós temos o estado de perigo e a lesão. Estado de perigo e lesão são defeitos irmãos. Por que defeitos irmãos? Porque filhos do mesmo pai. Porque comprometem o plano da validade com o mesmo fundamento, fazendo com que a vontade daquele que negociou não tivesse sido ponderada. Ou porque ele estava sob premente necessidade de salvar-se ou salvar alguém de sua família, e ele negociou em estado de perigo, ou porque houve lesão, em virtude da sua premente necessidade ou da sua inexperiência. Tanto o estado de perigo quanto a lesão tornam a negociação defeituosa e, por essa razão, passível de anulabilidade. Muito importante que vocês que estão aí na reta final para a primeira fase do exame de ordem, agora, no próximo domingo, não é isso? Prestem bastante atenção para saber diferenciar na conduta descrita na questão se houve erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, e sabendo que todos esses defeitos geram anulabilidade do negócio. Seu examinador vai te perguntar se o negócio é nulo. E os senhores vão lembrar, porque a minha voz haverá de ecoar aí na mente de todos. Não, se houver erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão, o negócio é anulável. Lembrando que nem todos os negócios anuláveis serão anulados. Porque os negócios anuláveis só serão anulados se houver iniciativa do interessado. E mesmo assim, uma iniciativa que deve ser tomada dentro do prazo preconizado em lei, sob pena dele perder o direito potestativo de fazê-lo. Prazos que as pessoas têm para exercerem direitos potestativos são sempre prazos decadenciais. Porque se o direito não foi exercido dentro dele, a pessoa vai perder o direito. E perder um direito porque ele não foi exercido quando deveria ser, é o que nós chamamos de decadência. Ok? Agora, a fraude contra credores também é um defeito que gera anulabilidade do negócio. Igual os vícios de consentimento que nós destacamos. Só que enquanto erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão são vícios de consentimento porque repercutiram na vontade, a fraude contra credores é um vício social. Porque se dá exatamente em virtude de a negociação
feita por alguém ser lesiva, ser prejudicial aos credores, porque retira aquela negociação qualquer chance, qualquer possibilidade do credor receber. Então, imagine, Carol, que eu esteja devendo na praça. Estou devendo na praça, não tenho dinheiro suficiente para pagar, ou se tenho, eu dou todos os meus bens, eu dou tudo que eu tenho para minhas filhas. Quando eu dou todos os meus bens para quem quer que seja, eu fico reduzida ao estado de insolvência. Ou seja, eu fico sem patrimônio suficiente que poderia ser penhorado numa ação proposta pelos meus credores contra mim. Então, essa doação, por ser fraudulenta, é passível de anulação também mediante o manejamento, mediante da propositura de uma ação pauliana. A ação pauliana é uma ação de natureza constitutiva negativa, ou, se preferirem, é uma ação desconstitutiva, que o ordenamento jurídico coloca à disposição dos credores, exatamente para que eles possam anular, desconstituir os negócios jurídicos que foram celebrados de forma fraudulenta, caracterizando a fraude contra credores. E só para alertá-los da importância de, na prova que se aproxima, não confundirem a fraude contra credores com fraude à execução. Os nossos alunos vão lembrar, fraude contra credores é comigo. Fraude contra a execução é com o professor Ival. A fraude contra credores gera anulabilidade do negócio. Enquanto que a fraude à execução gera a ineficácia dele. A fraude contra credores desafia uma ação autônoma, ação pauliana, para desconstituir o negócio que foi fraudulento. Mas quando há fraude à execução, nós não precisamos propor nenhuma ação, porque ela pode ser reconhecida incidentalmente, inclusive de ofício, pelo juiz. Porque quando há fraude à execução, não são os credores os únicos prejudicados com uma determinada negociação, mas a própria administração da justiça. Para que haja fraude contra credores, é preciso que alguém negocie, ficando reduzido ao estado de insolvência, se é que já não estava, já tendo uma dívida. Mas para que haja fraude à execução, não basta a existência de uma dívida. É preciso que já se tenha em curso uma ação que não precisa necessariamente ser de execução, pode ser uma ação de conhecimento, uma ação de cobrança, e o devedor, já tendo tomado conhecimento desta ação, aliena no curso do processo os seus bens. E aí não precisa nem anular a negociação feita pelo devedor réu, porque ela vai ser ineficaz. Ou seja, mesmo que o devedor já tivesse transferido seus bens a terceiros, os terceiros adquirentes em fraude à execução podem amargar o prejuízo, porque podem ser responsabilizados patrimonialmente. Então, cuidado para não confundirem fraude contra credores com fraude à execução, porque eu acredito que a maioria dos que estão nos assistindo, assim como você, Carol, assim como o professor Romeu, não são do tempo do Denorex. O que é Denorex? É o parece, mas não é. Era uma campanha publicitária de um shampoo que chamava Denorex, que advertia aos consumidores para não confundir aquele shampoo com outros que, embora parecidos, não eram o mesmo. Então, cuidado. Fraude contra credores parece fraude à execução, pelo menos no nome, mas não é a mesma coisa. Porque enquanto a fraude contra credores compromete o plano da validade, gerando anulabilidade,
a fraude à execução, gera a ineficácia daquilo que foi negociado. E só para ponto finalizar esses defeitos que nós estávamos chamando a atenção de todos, a simulação é um defeito também que compromete o plano de validade da negociação, porém um defeito muito mais grave do que todos os demais. Porque enquanto o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo, a lesão e a fraude contra credores geraram anulabilidade, a simulação vai gerar nulidade absoluta. Porque é nulo e não meramente anulável os negócios jurídicos simulados. E o que é uma simulação? Simulação é uma comunação, é um conluio com o propósito de fraudar a lei ou prejudicar terceiras pessoas. No erro, eu me enganei. No dolo, me enganaram. E na simulação, eu que estou negociando é que quero enganar. Então, eu crio essa farsa, essa maquiagem para dissimular, para ocultar aquilo que eu verdadeiramente pretendo. Sou casada e meu marido vinha entrando por aí, não sei se ainda permanece, mas que ele não nos ouça. Eu tenho um amante. E como casada, eu não posso doar ao meu amante sob pena de anulabilidade. Então, eu simulo com meu amante a celebração de um contrato de compra e venda para dissimular, para ocultar, para esconder aquele contrato de doação. O que eu verdadeiramente quero é doar a meu amante. Mas para enganar o meu marido, eu crio essa farsa. Aparentemente, eu estou vendendo. Mas verdadeiramente eu estou doando. Isso é simulação. E simulação gera nulidade absoluta. Vender um imóvel por 1 milhão e fazer constar na escritura pública um preço mais baixo para pagar menos imposto, quase não acontece. Mas se eventualmente acontecer, isso é uma simulação. Porque aparentemente aquele imóvel está sendo vendido por 500 mil, mas quando verdadeiramente ele foi negociado por 1 milhão. Fizeram constar na escritura pública de compra e venda um valor mais baixo para enganar o fisco. Ou para enganar o corretor, para pagar menos comissão a ele. Isso é uma simulação. Se eu doar para as minhas filhas hoje, pode caracterizar fraude contra credores, porque eu estou cheia de dívida. Mas eu posso simular com elas uma doação fazendo constar data de 3 anos atrás. Vejam que, aparentemente, eu doei há 3 anos atrás. Aquilo que verdadeiramente eu estou doando. Então, para afastar a possibilidade da doação caracterizar fraude contra credores e ser anulada, eu simulo essa doação com uma data que é pós-datada, para esconder exatamente aquilo que está sendo negociado hoje. Então, sempre que houver essa farsa, essa macumunação, esse conluio com o propósito de fraudar a lei ou prejudicar terceiras pessoas, essa negociação é nula, porque ela vai padecer de um defeito muito mais grave que nós chamamos de simulação. Então, muita atenção para esses defeitos dos negócios jurídicos. E não se esqueçam que todos os contratos são negócios jurídicos. Então, a lei trata de defeitos do negócio jurídico, mas eles podem aparecer na sua prova como defeito de um contrato, que dá na mesma. Ele pode aparecer como um defeito do testamento, que dá na mesma, porque tanto os contratos quanto os testamentos têm natureza negocial. Então, é a dica que eu preparei para esse momento, para esta hora, porque eu não sou boa de intuição, nunca fui. A última intuição que eu tive foi há 19 anos atrás, quando eu fiquei grávida da minha terceira filha, e eu fui fazer ultrassom.
e o médico perguntou se eu queria saber o sexo do bebê, e eu disse que ele nem precisava me contar, porque por intuição de mãe, eu sabia que eu ia ter um menino. E o que ele me disse é que o meu menino tinha uma puta perereca. Então, a minha intuição nunca funcionou. Mas quem sabe vai ser dessa vez. Se cair uma questão na prova de domingo, versando sobre defeitos do negócio jurídico, eu estarei com a minha consciência tranquila. E eu tenho certeza que se cair, que o pessoal vai ouvir sua voz, porque isso aconteceu comigo. Já falei isso aqui. Isso aconteceu comigo na OAB. Eu escutava a voz da Reivane Vival, porque eu fiz a OAB em civil, para quem não sabe. Escutava a voz da Núbia e deu super certo. A Reivane arrasou. Inclusive, tem comentário aqui falando, ó, passei no OAB com a ajuda do Supremo, mas estou aqui prestigiando a live. Pessoal super elogiando aqui, participando com a gente. Arrasou como sempre, Reivane. Obrigada demais, viu? Que bom, viu? Que bom. Fico muito feliz, viu? Muito feliz mesmo com essa oportunidade. O Supremo, como sempre, né? Comprometido com os alunos, né? Fornecendo esse conteúdo aí, né? De maneira tão disponível e, como você mesmo falou, Carol, conteúdo diferente daquele que nós vamos tratar no super evento de amanhã, que eu já estou me preparando, porque é um evento que eu sempre fico muito nervosa, ainda mais porque amanhã me colocaram para entrar junto com o professor Ival. E aí, que dupla! Eu nem super sei dupla. o que pode acontecer. Claro que eu vou ter que falar de casamento. Vai ter que falar, não vai ter jeito. Preferidos do meu grande amigo Ival. Então, quem quiser saber a fofoca e os segredos da vida de Ival, não perca por nada. Não perca o hora o H. nosso evento amanhã. Vai ser bacana demais. Com muita dica e muita fofoca. Com certeza. Reivane, muito obrigada pela participação com a gente aqui na live, viu? Vai ficar salva para quem chegou na metade aqui e conseguir ver depois. E a gente se vê no hora H. E feliz dia do professor para você, para o Romeu, para a Elisa, que vai entrar, que está aqui nos comentários, para o Bernardo e para todos os professores do time Supremo. Eu amo vocês. Elisa, estou morrendo de saudades. Minha deusa, uma das mulheres mais incríveis que eu já conheci, de uma beleza rara e muito mais do que a beleza que ela externa, para todos enxergarem, a que está dentro dela é incalculável. Te amo, Elisa, do fundo do meu coração. Um beijo, Romeu, prazer te rever, ainda que de maneira virtual. Carol, você sabe que você é uma fofa, você é uma querida e eu te guardo no canto mais precioso do meu coração. Muito obrigada. Igualmente, Reivane. Igualmente, viu? Obrigada, obrigada mesmo. Bom restinho de noite aí pra você, bom descanso e até amanhã no nosso hora H. Vou tomar um vinhozinho agora só para dar aquela relaxada para amanhã. Isso. Tchauzinho, Reivane. Beijo, tchau, tchau. Obrigada. Beijo. Professor Romeu, tudo certo por aí? Joia, Carol, boa noite a todos que nos acompanham. Obrigado, professora Reivane. A tarefa fica mais difícil, né, Carol, de falar depois da professora Reivane, depois de uma aula dessa, que esse poder de síntese que a professora Reivane tem. Mas eu vou tentar trazer algumas dicas aí do direito ambiental para a gente garantir aquelas duas questões do ambiental, né, que são importantíssimas na nota final, conta muito, né? Demais. O que, Então, que veio de inspiração para você, para os nossos alunos, para quem está nos assistindo aqui? Para a gente adivinhar essas questões, né? Bom, Carol e ouvintes, a ideia aqui é trazer um ponto muito importante na prática do direito ambiental, que vem se refletindo nas provas, que é o licenciamento ambiental. Então, a ideia de licenciamento ambiental, toda atividade impactante do meio ambiente ou que vai utilizar recursos naturais, precisa de um consentimento estatal para ela começar a funcionar. Então, essa ideia do licenciamento ambiental é uma análise preventiva, é um poder de polícia preventivo em relação às atividades impactantes do meio ambiente. Então, é importante lembrar que a gente tem 3 tipos de licença ambiental. A gente tem um procedimento trifásico aqui no Brasil. Então, nós temos a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Então, lembrar dessa sequência já é um bom caminho, né? Meio caminho andado aí, a prévia de instalação e de operação. Lembrando que para o empreendimento começar a funcionar, ele tem que ter a terceira, que é a licença de operação, efetivamente. Então, a primeira licença, que é a prévia,
O empreendimento vai ter atestada lá sua viabilidade ambiental, que ele é viável ambientalmente. Depois, com a licença de instalação, o empreendimento pode efetivamente instalar sua estrutura física, mas não pode começar a funcionar ainda. Ele só vai poder começar a funcionar com a terceira licença, que é a licença de operação. Então, lembre-se dessa sequência e da ideia dessas três licenças. Nesse procedimento de licenciamento ambiental, a gente tem várias etapas. Em uma das etapas, lá no início, para conseguir a licença prévia, o empreendedor tem que apresentar ao órgão ambiental os seus estudos ambientais. Ele tem que mostrar para o órgão ambiental qual vai ser o impacto sobre o meio ambiente. E lembre-se, a responsabilidade por elaborar esses estudos é do próprio empreendedor. O empreendedor vai contratar uma empresa para fazer seus estudos ambientais e entregar isso lá no órgão ambiental. Então, compete ao próprio empreendedor, às expensas, às custas do próprio empreendedor. Ele que vai pagar por isso e vai entregar esses estudos para o órgão ambiental analisar. Então, atenção a esse ponto também. E ainda nesse procedimento, como o exame de ordem cobra sempre uma questão, um caso concreto, né, envolvendo temas das disciplinas, a audiência pública ambiental também é muito importante, porque a audiência pública é uma das etapas do licenciamento ambiental. E ela está ligada ao princípio da participação em matéria ambiental. A sociedade é chamada para debater qual será o impacto daquele empreendimento, ou para debater sobre os impactos daquele empreendimento em relação ao meio ambiente e aos aspectos sociais que envolvem esse empreendimento. Então, lembrando que quem pode convocar uma audiência pública ambiental nas atividades de significativo impacto ambiental é o próprio órgão ambiental. Então, quando ele julgar conveniente, ele pode determinar a realização da audiência pública ambiental, o Ministério Público, entidade civil e 50 ou mais cidadãos. Então, são os que podem solicitar uma audiência pública. E essa audiência pública, uma vez solicitada, ela tem que acontecer. Se ela não acontecer, ela pode tornar a licença inválida, pode invalidar aquela licença ambiental. Então, atenção a essa etapa do licenciamento ambiental e a relação com o princípio da participação, quando a sociedade é chamada a debater os impactos do empreendimento. Então, essa é uma primeira dica. Uma segunda é com relação à competência constitucional ambiental. Quem pode legislar sobre proteção ambiental? Será que é a União? Será que é o Estado membro? Será que é o município? Será que todos eles? Quem pode legislar sobre esse tema? Lembrem-se, competência legislativa ambiental é concorrente. Significa dizer que todos os entes federados, União, Estados, DF, podem legislar sobre proteção ambiental e os municípios também, com base lá no artigo 30 da Constituição, que fala que compete ao município suplementar, complementar legislação federal e estadual. Então, na prova, vocês têm que lembrar que todos os entes federados podem legislar sobre o meio ambiente, sendo que a União estabelece norma geral sobre o tema. Então, veja uma questão que pode ser cobrada na prova. Imagina que a União estabeleceu uma legislação florestal, criou uma lei, um código florestal, como a gente tem o Código Florestal lá de 2012. Será que, a partir desse Código Florestal da União, um Estado membro poderia criar seu próprio Código Florestal? A princípio poderia, porque a competência é concorrente. Então, Minas Gerais, por exemplo, poderia criar seu Código Florestal, como tem o Código Florestal Estadual de 2013. Então, a União estabeleceu norma geral sobre o tema, floresta, o Estado legislou sobre o mesmo tema, especificando, né, detalhando de acordo com suas características a questão florestal. Então, lembre-se que a União legisla de forma ampla, estados e municípios também podem legislar sobre proteção ambiental. E na competência administrativa, aí esquecendo a competência legislativa, agora a competência administrativa para atuar administrativamente, para fiscalizar, exercer o poder de polícia, todos os entes federados também podem atuar. Aí a competência administrativa comum, lá do artigo 23 da Constituição. Os temas ambientais estão ali. Significa dizer que todos os entes federados podem atuar administrativamente. Então fica uma dica, se for cobrada alguma questão de competência constitucional, tanto para legislar quanto para atuar administrativamente, todos os entes federados podem atuar em matéria ambiental. A competência legislativa é concorrente e suplementar, e a competência administrativa é competência comum.
E mais um tema envolvendo a parte constitucional ambiental, essa terceira dica, é o 225, parágrafo 4º da Constituição, que ela fala de 5 macro-regiões brasileiras e considera essas 5 macro-regiões como patrimônio nacional. Então ela fala da floresta amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal Mato-Grossense e Zona Costeira. Então são 5 macro-regiões. E o parágrafo 4º do 225 considera como patrimônio nacional. Atenção, por que significa dizer que essas macro-regiões são patrimônio nacional? Não significa dizer que são bens da União. Não significa dizer que são bens da União. Isso tem uma interferência direta na questão processual, porque se essas áreas fossem consideradas bens da União, quem iria processar e julgar seria a Justiça Federal. Mas esse patrimônio nacional é uma proteção genérica a essas 5 macro-regiões. A Constituição está dizendo que essas macro-regiões têm uma relevância ambiental muito grande, mas não transforma essas áreas em bens públicos, não transforma essas áreas em bens da União. Então lembrem-se disso, né? Não desloca a competência necessariamente para a Justiça Federal, é a Justiça Comum que vai tratar desses temas. Certo, cara, eu trouxe essas 3 dicas aí. Eu sei que o nosso horário está apertado, né? A gente tem aí 4 revisões aqui hoje. Então, 3 dicas aí do direito ambiental para a gente, quem sabe, né, acertar aí junto com as da hora H, complementar aí as dicas do direito ambiental. Esperem que todos saiam muito bem aí na prova. Excelente, Romeu, arrasou. Excelentes dicas, tenho certeza que o pessoal está anotando tudo aí e que vão complementar também com o Hora H. Então, quem não se inscreveu, corre para o site, porque ainda dá tempo. Romeu, muito obrigada pela participação, pela companhia aqui com a gente. Foi muito legal te receber e aprender tanto sobre direito ambiental nessa nossa live. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Carol. Boa noite. Tchauzinho, Romeu. Obrigada. Bernardo. E aí, querida? Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Bom, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está aí. Já vou direto, porque a gente tem pouco tempo e tem mais coisa para ouvir, né? Então, obrigado. Beleza. O que você separou para a gente hoje de dica? Bom, a questão é a seguinte. O que eu separei é o que eu venho separando desde sempre para o pessoal no exame de ordem, que é o seguinte. Vamos lá, gente. Olha só. Primeira coisa, vocês não vão errar nenhuma questão sobre a filosofia do direito quando ouvirem os pensadores gregos antigos e pensarão sempre o seguinte: eles não tinham noção do que era ser um indivíduo. Então, toda vez que a gente ouvir Platão, Aristóteles ou congêneres, a noção de justiça será uma noção de justiça política ligada à polis, sendo que o Platão, e é um autor que vem sendo cobrado nos exames, não é? É um cara que vai dizer que a organização da cidade depende da divisão das atribuições. Então, quando cada um estiver fazendo o que lhe compete, a cidade estará justa e, portanto, equilibrada. Então, a noção de justiça em Platão é essa, dar a cada um o que é seu. Lá no Aristóteles, querida Carol, está trabalhando uma questão de equilíbrio, né? E buscar o equilíbrio é entender a seguinte frase: nos extremos reside a injustiça. Então, encontrar a justiça em Aristóteles é buscar o meio termo ou o mesotés. Isso numa noção grega antiga. Depois, numa noção medieval, a noção de justiça está ligado com aquilo que se chamou direito natural teológico metafísico, que é a busca por criação de normas e decisões que mais se acheguem à dimensão divina, totalmente diferente do pensamento moderno, que todos e todas aqui já conhecem, que é o aparecimento do Estado moderno, é o embrião do aparecimento das codificações, que lá na frente vão estribar o positivismo. Aí, a noção de justiça já se equivale com a lei. Então, pensou o Estado moderno, pensadores contratualistas como Hobbes, Locke ou Rousseau, a gente já está pensando numa dimensão de direito de justiça legal, né? Então, a saída do estado de natureza e passagem para o estado civil a partir dos teóricos contratualistas. De aí em diante, não sobra para ninguém.
a justiça começa a ser ligada com a noção de lei, né? E aí o grande corifeu do pensamento positivista é o nosso glorioso Hans Kelsen, que tanto falamos, não é, Carol? E tanto sendo cobrado aí nos exames. Então, vamos lá, gente. Norma fundamental do Kelsen. Vou falar aqui porque exame sim, exame não, aparece a nossa querida norma fundamental. Então, norma fundamental do Kelsen não é Constituição, ela é condição lógico-transcendental para pensar o direito positivo, seja ele qual for. Ou seja, o positivismo teórico e descritivo do Kelsen quer entender o direito como é e não como ele deveria ser. Portanto, não podemos pensar que o Kelsen quer fundamentar nada de Estado nazista, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Então, essa é a primeira questão. E aí, depois, um outro autor muito importante que vem sendo cobrado reiteradamente é o nosso querido Norberto Bobbio, que escreve o livro Teoria do Ordenamento Jurídico, e aí 3 dimensões do livro dele, tá? Que são as construções estruturais do ordenamento. Coerência para o impedimento das antinomias, unidade, buscando uma interpretação que seja equivalente à norma fundamental, e completude, que trabalha a questão das lacunas. Essas são as características estruturais do ordenamento jurídico do Bobbio, que já caiu uma questão exatamente cobrando isso que eu estou dizendo. E depois, uma dica que eu queria trazer aqui é uma aposta que eu venho fazendo, né, que une hermenêutica com a teoria do direito, que é o Romance em Cadeia, do Ronald Dworkin. Né? O Ronald Dworkin é um autor também deste espectro pós-positivista, que vai nos dizer que é necessário que busquemos uma coerência no ordenamento, uma integridade. E, para tal, ele constrói a teoria do romance em cadeia, que nada mais é do que uma inspiração que ele teve, dizendo o direito é narrativa tal qual a literatura. E ambos necessitam coerência. Portanto, a teoria do romance em cadeia, em pouquíssimas palavras, significa o seguinte: cada julgador tem que decidir de maneira coerente com as decisões pretéritas. Portanto, isso vai criar uma coerência que vai se sustentar pela integridade dos princípios, e isso vai ser uma das formas que o Dworkin vai encontrar para a busca de uma solução justa ou correta. Portanto, o que eu queria dizer, Carol, é o seguinte: a minha aposta vem sendo assim: vai rolar uma questão de Grécia Antiga e vai rolar uma questão, talvez, de pensamento pós-positivista, sobretudo apostando aqui no Norberto Bobbio. Então, com os gregos, pessoal, os gregos, tá? A noção de justiça, equilíbrio, harmonia e cidade. Nós, pós-modernos, pós-positivistas, seja lá o que isso for, vamos lembrar da íntima relação que o direito assume com a moral, né? Íntima relação que o direito assume com a moral, numa perspectiva muito clara que é dada pelo neoconstitucionalismo. Então, é nesse momento que a filosofia do direito se encontra também com a teoria do direito constitucional e também com os direitos humanos, que, me parece, será a próxima temática aqui do nosso encontro. Então, Carol, da Grécia até os dias de hoje, vamos pensar o seguinte: lá na Grécia, equilíbrio com os medievais, uma vontade de fazer aquilo que os deuses faziam, com os modernos, a lei assumindo essa perspectiva de grau de medida da justiça, e nós, pós-modernos, tendo a Constituição e necessariamente todas as regras de direitos humanos ou de direito internacional, direitos humanos, como baliza para a realização do direito justo. Eu acho que seria isso. Arrasou. E espero que eu tenha colaborado com todas e com todos e que tenha sido bom para Demais. vocês. É Muito obrigado impressionante. sempre, Carol, e sorte para todos. É impressionante o quanto eu aprendo quando o Bernardo fala, gente. É impressionante. Sempre com essa energia, com essa didática, bacana demais. Bernardo arrasou como sempre, viu? E para quem quer saber mais sobre Kelsen, tem um episódio do Supremo Cast muito legal com o Bernardo, que a gente fala sobre isso, descomplicando o positivismo jurídico. O Bernardo deu uma travadinha para mim. Tá travando para você também, Elisa? Tá? Depois eu falo com ele aqui, então. Tudo bem, Elisa? Como é que você tá?
Olá, pessoal, com a voz muito anasalada. Acabei de fazer um teste de Covid, deu negativo, graças a Que Deus. bom. Que bom, né? A gripe me pegou de vez ontem, mas não por isso, né, Carol? A gente teria que entrar aqui hoje um pouquinho para falar com os alunos e alunas da OAB aqui do Supremo. É um prazer conversar com você, é um prazer conversar com vocês que estão aí na expectativa, né, de um momento tão importante na vida de todo mundo que passa pela Faculdade de Direito, coroando aí o curso. Vamos lá. Verdade. Bora lá então, Elisa. Pode mandar ver. Então tá bom, pessoal. Pensei aqui, Carol falou, Elisa, pensa numas dicas que você poderia dar acerca da nossa prova, observando as tendências. E eu consigo vislumbrar duas dicas muito claras quando eu vejo a forma com que a OAB conduz a prova, sabe, Carol? Porque a prova da OAB ela é diferente, por exemplo, das provas que a gente enfrenta no Supremo, na preparação para delegado, né? Não quer dizer que você não possa estudar para ambos, claro que pode, mas a forma de cobrar é diferente. A gente percebe que a OAB tem muito caso concreto. Em direitos humanos é assim que a OAB costuma se comportar. Então vamos começar com um tema que eu acredito que seja uma grande aposta para a prova que se avizinha, que é a Corte e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Como é que eu acho que vem essa cobrança? Inclusive no simulado que o Supremo disponibilizou, né, o simulado inédito dos professores, eu fiz uma questão nesse sentido, porque a OAB tem tradição de cobrar Comissão e Corte Interamericana de Direitos Humanos. Te dá um caso concreto, te fala a solução que a comissão ou a corte adotaram naquele caso e nas alternativas vocês têm que enfrentar se essa solução é correta ou não e por quê. Foi assim que eu fiz o exercício solicitado pelo Supremo. Então vamos fazer uma revisão aqui de comissão e corte interamericanas para que vocês consigam raciocinar caso a questão apresente isso, beleza? Primeiro ponto, composição de comissão e corte, que são os órgãos competentes, primeira coisa, os órgãos competentes para dirimir as questões que são apresentadas na seara do Pacto de São José da Costa Rica, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Então, o Estado que faz parte, por exemplo, o Brasil, que faz parte, que integra esse pacto, se houver alguma possível notícia de violação das proposições trazidas pelo Pacto de São José, comissão e corte ou corte entram em ação. Então, composição de comissão e da corte, Carol, para facilitar para nós, 7 membros, tá? Tanto na comissão quanto na corte. Na comissão temos 7 membros chamados comissários e na corte 7 membros chamados juízes. Mas atenção, o quórum para deliberação na corte é de 5 juízes. Pegadinha bem recorrente em prova que já apareceu na ordem. Então, atenção. 7 é o número de juízes da corte, mas o quórum para deliberação é de 5 juízes. Mandato. Na comissão, o mandato é de 4 anos, sendo possível uma recondução. E na corte, o mandato é de 6 anos, também sendo possível uma recondução. Uma informação importante, que eu imagino um caso concreto nesse sentido, é como é que esses membros, os comissários e os juízes, exercem as suas funções na comissão e na corte. Por exemplo, a professora Flávia Piovesan, ela é membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Acho que o mandato dela termina no final de 2021 ou 2022, se não me falha a memória. Eles exercem as suas funções a título pessoal. Então, a professora Flávia Piovesan, tomando como exemplo, ela não vai por indicação do Estado brasileiro e exerce os interesses do Estado brasileiro, percebe? Ela vai por conta do seu notório saber em matéria de direitos humanos, por sua probidade, por suas características pessoais. Então, atenção. Se a prova trouxer que os comissários e juízes exercem as suas funções a título pessoal, isso está correto. E isso significa dizer que eles exercem as suas funções com base nos seus ensinamentos, com base nas suas potencialidades e não com base nos interesses de outros estados, dos estados que os indicaram. Outro ponto importante, pegadinha clássica de prova. Muita atenção a esse ponto, vale a pena anotar. Quem é que pode levar um caso à apreciação da comissão, Carol? Qualquer pessoa, grupo de pessoas ou entidade não governamental, desde que essa entidade não governamental esteja presente em pelo menos um estado que compõe um estado que faça parte da OEA, da Organização dos Estados Americanos. Só que o texto do Pacto de São José da Costa Rica é um texto truncado, é um texto ruim, porque ele faz a gente entender que tem que estar presente em mais de um estado, e não. Se essa entidade não governamental estiver presente em um estado membro da OEA, um estado que faça parte da OEA já está valendo. Então, a comissão, a CONCRASE, né, até a comissão, podem ir qualquer pessoa,
grupo de pessoas ou entidade não governamental, desde que presente em pelo menos um dos estados da OEA. E o acesso à corte, como é que ele funciona? Ele é mais dificultoso. Então, até a corte só podem ir a comissão e os estados partes, tá? Então, eu não posso, por exemplo, faça uma denúncia, uma violação de algum direito que é previsto no Pacto de São José e ir diretamente à corte. Não. É a comissão ou o estado parte. E a comissão comparecerá em todos os casos junto à corte. São informações centrais que vocês conseguem debulhar as questões, vocês conseguem trabalhar as questões se vocês tiverem isso de forma muito tranquila. E para finalizar este assunto, como é que a comissão atua? Ela tem um caráter mais administrativo, sabe, Carol? Então, assim, sabe a turma do deixa disso? Tá começando um burburinho, a comissão chega e fala assim, aqui, deixa eu ver aqui essa bagunça, o que tá acontecendo aqui? Aí ela vai chegar para o Estado e falar, o Estado X, tô sabendo que você tá potencialmente violando um trem que você assinou aqui no Pacto de São José, sabe? Você tá esquecendo disso, faz um relatório para mim, o que tá acontecendo? Então a comissão faz esse meio de campo. A comissão, ela vai primeiro de uma forma menos gravosa. Agora, se a coisa fica feia, aí vem a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que tem um caráter dúplice ou ambivalente. Ela tem tanto um caráter consultivo, emite pareceres, traz orientações para os estados, quanto um caráter contencioso ou jurisdicional. Claro, a corte, ela decide nos casos em que ela é provocada. Então, acho que com esse panorama a gente consegue fechar bem o tema. E o segundo tema que eu separei para vocês, porque tem novidade esse ano, né? É a incorporação dos tratados ao ordenamento jurídico brasileiro. Porque em maio de 2021, atenção, o presidente da República ratificou a Convenção Interamericana contra o Racismo. O nome é maior, contra o racismo, formas de intolerância, né, formas correlatas. Mas essa Convenção Interamericana contra o Racismo, ela foi confirmada, ela foi ratificada pelo presidente da República. Elisa, e qual é a consequência da ratificação? Atenção para essa informação. De um tratado internacional na seara dos direitos humanos para o ordenamento jurídico brasileiro. É com a ratificação do presidente da República que esse tratado internacional surte efeitos no campo externo, no ordenamento jurídico externo. Então, o Estado brasileiro se obriga, Carol, perante a comunidade internacional, a cumprir as diretrizes desse documento, sob pena de sofrer sanções internacionais, e aí é uma questão do direito internacional. Tá? Então, só para relembrar, para a gente fechar o tema da incorporação dos tratados ao ordenamento jurídico brasileiro, revisão final. Nós temos aqui uma regra sobre tratados em geral, que caem na prova de vocês, não só os direitos humanos, né? Então, os tratados em geral, eles vêm para a ordem jurídica brasileira observando a paridade normativa com as leis federais, com as leis ordinárias, né, na esfera federal. Só que existem duas exceções a essa paridade normativa. O artigo 98 do Código Tributário Nacional, que fala que os tratados em matéria tributária modificam ou alteram, né, ou revogam legislação existente, então não necessariamente teriam esse status. E o que nos interessa aqui, os tratados internacionais em matéria de direitos humanos. Esses tratados internacionais em matéria de direitos humanos, para o STF, podem ser incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro de duas formas. Ou com status de emenda constitucional, ou com status de norma supralegal. Elisa, quais são esses tratados que passaram pelo procedimento previsto no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição? E passando por esse procedimento, esses tratados terão, né, o status de emenda constitucional. São só 4. Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, o protocolo facultativo a essa convenção, o Tratado de Marrakech, que é mais recente, 2018, que fala sobre o acesso às obras publicadas às pessoas cegas ou com deficiência visual, e super recente essa inovação, por isso que eu estou postando a Convenção Interamericana contra o Racismo, tá? Para o STF, esses 4 teriam passado, portanto, pelo artigo 5º, parágrafo 3º, e aí sim teriam essa força de emenda constitucional. Todos os outros tratados em matéria de direitos humanos teriam o status de norma supralegal, olha o nome, acima da legislação e abaixo da Constituição. Mas isso é pacífico, Elisa? O STF traz isso. Só que, atenção, nós temos uma mudança, nós temos um posicionamento da doutrina diferente. A doutrina nos traz que os tratados internacionais em matéria de direitos humanos sempre terão força constitucional, porque trazem aquilo que é mais importante ao ser humano. O ius cogens, né, o direito cogente. Então, para a doutrina, não é o que vocês vão marcar na prova se trouxer a questão sequinha, sem nada, vocês vão marcar a posição do STF, mas se a prova trouxer que existe posicionamento doutrinário nesse sentido, vocês podem ir, que é sucesso. Para a doutrina, os tratados internacionais em matéria de direitos humanos sempre terão força constitucional. Ou eles serão formal e materialmente constitucionais, se passarem pelo artigo 5º, parágrafo 3º,
ou serão materialmente constitucionais. Todos os outros por força do artigo 5º, parágrafo 2º. É isso. Acho que são as minhas dicas para a prova, que se avizinhem, já desejando boa sorte para todo mundo. Arrasou, Elisa, como sempre, com essa didática impecável, temas muito importantes e, mais uma vez, diferentes dos temas do Hora H. Então, para quem está chegando agora, está inseguro de fazer porque está tendo a semana OAB, não, fiquem tranquilos, os temas são diferentes e a Elisa trouxe mais temas, além dos que ela já vai trabalhar no Hora H, para complementar os seus estudos aí nessa reta final, nesses últimos dias. Últimos dias que costumam trazer um pouquinho mais de ansiedade, mas é comum. Eu já fiz a prova da OAB, a Elisa também, os professores do time Supremo conhecem muito bem como é que funciona isso, então fiquem tranquilos, façam as revisões, assistam às lives anteriores, se vocês não viram, assistam ao Hora H, as aulas gravadas, façam essa revisão aí de véspera para ativar essa memória de curto prazo e vão tranquilos para a prova. Temos um artigo no nosso blog que publicamos hoje com dicas para esses dias finais. E, Elisa, só tenho que te agradecer pela participação, mesmo estando um pouquinho gripada. Que bom que não é Covid, mas te agradeço muito mesmo pela parceria, viu? Imagina, sempre aqui, Carol, sempre à disposição e sucesso para os nossos alunos e alunas, é o que eu tenho a desejar. Um beijo grande. É isso, obrigada, feliz dia dos professores. Obrigada, Carol, obrigada. E pessoal, obrigada pela companhia, esperamos vocês amanhã no nosso super evento de revisão, o maior e melhor do Brasil, o Hora H. Obrigada, Elisa, obrigada, pessoal.